Existe uma sensação que você talvez conheça bem e que não se resolve com um novo relacionamento, uma viagem exótica ou uma compra parcelada em 12 vezes. É uma ausência silenciosa, um cansaço profundo que não se cura com descanso. É o vazio. E ele não é uma invenção da sua cabeça. O vazio que você sente na vida é real. E talvez ninguém tenha tido coragem de dizer isso olhando nos seus olhos. Mas eu vou dizer agora, não é só você. Vivemos num tempo em que tudo está acessível, menos o sentido. Temos comida rápida, informação instantânea, prazer sob demanda. E mesmo assim, cada vez mais pessoas vivem anestesiadas. Como se estivessem apenas cumprindo uma agenda que não escolheram, esperando por algo que não sabem nomear. Hoje, eu quero te conduzir por uma jornada que talvez te incomode. Mas, se você tiver coragem de seguir até o fim, pode sair dela com algo que falta a muita gente: clareza. 1. O vazio é o eco da falta de propósito. Sêneca escreveu: nenhum vento é favorável a quem não sabe para onde vai. O vazio é justamente esse vento que sopra, mas não empurra. Você anda, corre, produz, mas no fundo sabe que está girando em círculos. Faz o que mandaram, o que a sociedade valoriza, o que seus pais esperavam. Mas, lá no fundo, no centro do peito, uma pergunta insiste em reaparecer. Por que eu estou fazendo tudo isso? Não há resposta. Porque o movimento não tem direção. E isso esvazia tudo. Ter um propósito não significa encontrar uma missão cósmica com nome e sobrenome. Significa viver em coerência com aquilo que é essencial para você. Significa agir com sentido, e não apenas com pressa. O vazio aparece quando você vive fora de si mesmo, e cresce toda vez que você finge que não percebe. 2. O vazio se alimenta da comparação. Você abre o celular e vê um desfile de conquistas, sorrisos, corpos, viagens, carros. Você vê os bastidores da sua vida e compara com o palco iluminado da vida dos outros. Resultado: você perde de vista o que tem e começa a acreditar que está atrasado. Mas o problema não é estar atrás dos outros, é estar longe de si. A comparação rouba a paz porque tira você do seu tempo. O outro tem 20 anos e já é milionário? Talvez. Mas, e daí? Você está vivendo uma jornada única, com dores únicas, com ritmos únicos. E o que você sente como vazio pode ser só a distância entre o seu eu real e o eu idealizado que você inventou por influência alheia. 3. O vazio é o grito da alma ignorada. O filósofo Pascal dizia: todos os problemas da humanidade vêm da incapacidade de sentar-se sozinho em um quarto por 1 hora. O vazio surge quando a vida é feita apenas de ruído, trabalho, trânsito, tela, conteúdo, notícias e nenhuma pausa real para ouvir o próprio coração. Você sente o vazio não porque está fraco, mas porque está desconectado. Desconectado de silêncio, desconectado de profundidade, desconectado do que você realmente sente, porque tem medo de sentir. Quantas vezes você preencheu um incômodo com comida, álcool, sexo, conversa, tela? O vazio que você foge é o mesmo que está pedindo para ser ouvido. E agora deixa eu te propor algo diferente. Comenta aqui embaixo. Com verdade. Você sente esse vazio? Como ele aparece no seu dia a dia? Pode ser uma frase, pode ser uma história, pode ser só um sim. Mas compartilha. Porque talvez sua coragem de falar ajude alguém a perceber que não está sozinho nessa batalha silenciosa. O vazio que você sente não é coincidência. Não é azar. Não é só uma crise existencial individual. É um sintoma coletivo. É o produto final de um sistema que troca profundidade por velocidade, sentido por estímulo e presença por performance. Vivemos em uma civilização que ensina tudo, menos a lidar com o próprio interior, que prepara você para passar em provas, ser produtivo, acumular bens, mas não para silenciar a mente e ouvir a alma. E o resultado disso é um ser humano funcional por fora, mas em ruínas por dentro. 4.
O mundo moderno te treina para desejar o que não importa. Você é bombardeado diariamente por mensagens que dizem: compre isso e será mais feliz. Pareça assim e será mais amado. Alcance isso e será mais respeitado. Mas o que acontece depois que você compra, conquista, mostra? Vem o vazio. Porque você não desejou aquilo com consciência. Você apenas absorveu o desejo alheio como se fosse seu. Essa é a maior arma do marketing moderno. Fingir que o que você quer é de fato o que você quer. Quando você vive para cumprir expectativas fabricadas, você se afasta da sua essência. E esse afastamento é o que se traduz em sensação de vazio. É como tentar alimentar o corpo com plástico. Você mastiga, engole, mas continua faminto. 5. Você está cercado de distrações, e morrendo de ausência, o mundo atual não te deixa respirar. O scroll nunca acaba. O conteúdo nunca para. A exigência de fazer mais, ser mais, mostrar mais, nunca cessa. E isso tem um preço. Você nunca está inteiro em lugar nenhum. Você está em casa pensando no trabalho. Está no trabalho pensando em fugir. Está com os amigos olhando o celular. Está no celular querendo silêncio. A vida se torna uma sequência de presenças ausentes. E no meio disso tudo, o vazio cresce. Porque o que preenche o ser humano não é mais informação, mais distração, mais tarefa. É sentido, clareza, conexão, silêncio. Você não precisa de mais estímulo, você precisa de profundidade. Mas isso é tudo que o sistema evita te oferecer. Agora deixa eu te provocar uma pergunta. O que você faria se tivesse que passar um fim de semana inteiro sem distração, sem internet, sem barulho, apenas com você mesmo? Se a resposta te assusta, talvez você tenha encontrado a origem do seu vazio. Comenta aqui. Ou só escreve: eu sentiria medo. Porque, às vezes, admitir isso já é o começo de uma mudança real. Chegamos à última parte desta jornada. Até agora, vimos que o vazio não é apenas uma sensação passageira ou um problema isolado. Ele é o produto de um sistema que, em sua ânsia por velocidade e superficialidade, esqueceu de nutrir o que é realmente essencial. Mas reconhecer essa realidade é apenas o primeiro passo. O próximo é transformar essa compreensão em prática, na busca de um sentido que não venha de fontes externas ou de distrações vazias, mas de uma reconexão honesta com a própria existência. 6. Reconstrua seu próprio sistema de valores e propósito. No cerne do vazio está a desconexão com um conjunto de valores autênticos. A sociedade moderna frequentemente impõe modelos padronizados: sucesso, medido em bens, status ou popularidade. Se você internalizou esses parâmetros como sua única verdade, naturalmente se sentirá incompleto, porque esses sinais externos não possuem a profundidade necessária para alimentar a alma. A solução passa por uma reavaliação profunda. Questione os valores que lhe foram impostos. Determine, a partir da sua experiência e reflexão, quais são os princípios que podem orientar sua vida. Construa, com esforço consciente, um novo sistema de crenças que valorize a liberdade de pensamento, a autonomia individual e a busca constante pelo aprendizado. Esse exercício de reconstrução não é trivial. É uma revolução interna. Mas é exatamente nesse processo que o vazio pode ser preenchido com algo genuíno. Você se torna o autor do seu próprio sentido, e não um receptor passivo do que a cultura de massa impõe. 7. Exercite a contemplação e o silêncio. Vivemos num mundo barulhento e caótico, onde o constante estímulo não permite que a mente tenha tempo para se acalmar. O vazio se instala quando não há espaço para a introspecção, para encarar as questões mais fundamentais sem o ruído externo. Busque momentos de contemplação sem distrações. Reserve intervalos diários, mesmo que curtos, para ficar sozinho com seus pensamentos. Pratique o silêncio, não como uma fuga, mas como um método para ouvir a si mesmo.
Use esse tempo para examinar seus sentimentos, suas escolhas e os desejos que lhe foram impostos. Não é necessário recorrer a técnicas ornamentadas ou rituais místicos. Trata-se de uma prática simples e disciplinada. Quando você permite que o silêncio preencha parte do seu dia, gradualmente descobre que o vazio pode ser transformado em clareza. Ao meditar sobre a impermanência e a fragilidade da vida, você se liberta da necessidade de preencher cada instante com ruído digital ou consumo inconsciente. 8. Invista no conhecimento e na autonomia. A raiz do vazio também pode estar na sensação de impotência. Quando você se sente dependente de sistemas, sejam eles governamentais, corporativos ou culturais, o sentimento de alienação e desânimo se intensifica. Para combater isso, a chave é investir em conhecimento e autonomia. Procure aprender o que lhe permita sair da dependência. Estude finanças pessoais e estratégias de empreendedorismo. Busque cursos e leituras que ampliem sua visão crítica e prática sobre o mundo. Desenvolva habilidades que lhe permitam criar ou identificar oportunidades independentemente do sistema dominante. O conhecimento é a ferramenta que te capacita a questionar o status quo e a construir alternativas reais para a sua vida. Quanto mais você se educa, menos vulnerável se torna às narrativas que perpetuam o vazio e a dependência. Aqui, a ideia é simples. Ao dominar novas competências, você coloca a si mesmo no controle, recuperando a sensação de poder e, consequentemente, de propósito. 9. Quebre o ciclo da comparação. A comparação incessante, seja pelas redes sociais, pelas vitrines ou pelo discurso midiático, é um dos maiores inimigos do sentido de individualidade. Cada vez que você compara sua realidade com uma versão idealizada e filtrada da vida alheia, você aprofunda o abismo entre o seu eu autêntico e o que a sociedade espera de você. Para quebrar esse ciclo, lembre-se de que a comparação é uma armadilha projetada para manter você insatisfeito e dependente. Foque em construir uma trajetória única, baseada em suas experiências e aspirações, não nas medidas externas que outros impõem. Desenvolva um senso crítico que permita valorizar o que você conquistou, por menor que pareça, e reconhecer que cada jornada é única. A liberdade vem quando você aprende a medir o seu progresso com base em seus próprios critérios, e não nos padrões inatingíveis de uma sociedade de consumo. 10. Assume a responsabilidade total pela sua existência. Finalmente, a conclusão inevitável de todo esse processo é a responsabilidade pessoal. A raiz do vazio, por mais que seja alimentada por fatores externos, reside na sua recusa em assumir o comando. Você pode buscar culpados, o governo, a mídia, a cultura, mas isso é um desvio da verdade. A única pessoa realmente responsável pela sua vida é você. Assumir essa responsabilidade significa parar de delegar a sua felicidade ou sucesso a fatores externos. Reconhecer que as mudanças que você deseja começam com as suas próprias ações e atitudes. Decidir, de forma consciente, que você é o arquiteto do seu destino. Essa tomada de posição radical é a antítese do vazio. Quando você se torna responsável, o vazio se transforma em espaço para a criação. Você deixa de ser um receptor passivo e passa a ser um agente ativo da sua própria existência. Chegamos ao fim desta análise profunda sobre o que explica o vazio que você sente na vida. Cada uma dessas estratégias, a reconstrução do seu próprio sistema de valores, a prática do silêncio, o investimento no conhecimento, a quebra do ciclo da comparação e a assunção total da responsabilidade. É uma ferramenta para preencher esse vazio com significado e autonomia. Agora, te deixo com 2 perguntas finais, para que essa reflexão não fique apenas no plano teórico. O que de fato tem alimentado o seu vazio? Que mudança concreta você está disposto a fazer para reconectar-se com o seu próprio sentido de existência? Compartilhe suas respostas nos comentários. Não se trata de encorajar sentimentos vazios ou expectativas irreais, mas de iniciar um diálogo honesto. Um primeiro passo para a transformação. E se este vídeo despertou em você a vontade de sair do vazio e assumir o controle da sua vida de forma consciente e autônoma,
inscreva-se no canal. Não porque isso é o que todo mundo faz, mas porque aqui a conversa é sincera, sem ilusões e sem fórmulas mágicas. Aqui, valorizamos a responsabilidade e a liberdade individual como os verdadeiros alicerces da mudança. Você não está sozinho nessa jornada. Cada comentário, cada reflexão, cada ato de assumir sua própria existência constrói um movimento contra a superficialidade que domina nossa era. Nos vemos no próximo vídeo. Lembre-se, a ausência de sentido não é o fim. É a oportunidade para você escrever a sua própria história, com autenticidade e coragem.